Fala um pouco sobre a sua militância política e as bandeiras que vem defendendo ao longo desses anos. Obrigada, Toninho, assim, pela questão, né? Minha primeira candidatura foi em 2014, como você menciona, eu digo que foi uma candidatura um tanto quanto ousada. Na época eu tinha 29 anos, estava completando 30, que é a idade mínima exigida para ser candidata ao governo. Naquele contexto, lá em 2014, nós entendíamos que era importante o nosso partido lançar uma candidatura jovem, de uma mulher, até para a gente apresentar perfis diferentes do que aqueles que tradicionalmente disputam esses cargos, né? Então a gente lançou a minha candidatura para fazer o debate político, para dizer da importância de termos mulheres ocupando a política, a juventude, e foi uma candidatura vitoriosa dentro daquele nosso propósito. Depois a gente seguiu dentro do mesmo partido, porque para nós o partido político, para além de uma legenda eleitoral, né, que é o que tradicionalmente as pessoas entendem um partido, ele significa um agrupamento de ideias, de princípios, de concepções. Então a gente estava ali muito convencidos que a gente deveria seguir mantendo todos os nossos princípios políticos, a ética, e que a vitória viria em algum momento, mantendo essa trajetória. Então, em 2016, eu fui candidata na cidade de Vitória, que é onde eu sou, de onde eu milito. Fui a quinta mais votada, mas não entrei por conta do coeficiente eleitoral. E aí, na época, gerou, inclusive, uma repercussão muito grande, né? Como assim teve um número grande de votos e acabou não entrando? E a gente teve que explicar muito para as pessoas como é que se elege vereador e vereadora, deputados, dentro de um sistema político que às vezes você vota, o candidato é até o mais votado, mas não leva. Né? Verdade. Isso acontece sempre e a gente precisa explicar para as pessoas como é que elege os nossos parlamentares, que a gente chama, que é vereador e deputado. Depois, em 2018, eu fui candidata também pelo mesmo partido, mantendo as mesmas ideias. Fiquei entre os 30 mais votados dos deputados, mas não entrei por conta do coeficiente. Em 2020, fui a segunda mais votada da cidade de Vitória e a gente teve uma votação muito expressiva e a gente entrou na Câmara de Vitória. Fizemos um mandato muito importante na capital, sabe? Um mandato que sai de dentro daquele palácio, né? Que geralmente são assembleias e câmaras. A gente rodou muito a cidade. A gente visitou os equipamentos públicos, unidade de saúde, pronto atendimento, CRAS, CREAS, escolas. A gente recebia reivindicações da cidade para fiscalizar praça, parquinho, buraco, e a gente ia para tudo que é canto. Então o mandato acabou virando um mandato muito referenciado na capital, por ser um mandato que está muito próximo do povo, da população, sabe? De maneira que a gente conseguiu ganhar as eleições de deputado estadual com a candidatura mais votada da cidade de Vitória da história. Eu tive a honra de receber em Vitória mais de 16 mil votos, mas não só em Vitória, e por isso a gente vai levar a Assembleia para todos os municípios. Eu tive voto nos 78 municípios do estado do Espírito Santo. Então eu já quero agradecer, inclusive, os votos que eu tive aí em Conceição da Barra, Pedro Canário, Braço do Rio, agradecendo muito a confiança que foi dada no nosso mandato, e por isso que a gente está fazendo essa caravana, porque foi muita confiança depositada nessa história e nesse mandato, e a gente entende que agora a gente tem o papel de levar a Assembleia Legislativa muito perto das pessoas. Ou seja, a gente entende que a comissão que hoje eu estou presidindo, ela tem que ir aos capixabas, nos seus municípios, sabe, próximo da sua casa, e não só as pessoas precisarem vir aqui para Vitória para poder conhecer a Assembleia ou para trazer uma reivindicação para os deputados e deputadas. Então é uma forma de agradecer essa confiança, é uma forma de levar a Assembleia, mantendo aquilo que a gente sempre prezou muito, que é estar perto do cidadão e da cidadã, ouvindo, olhando olho no olho, sabe, atendendo às suas demandas, para transformar isso em política pública e em realidade para as pessoas.
Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui entrevistando a deputada estadual Camila Valadão, do PSOL. Deputada, como a senhora avalia os 2 primeiros anos que atuou como vereadora de Vitória? E também quais são as prioridades no mandato da senhora como deputada estadual? Toninho, os 2 primeiros anos, principalmente o primeiro, é sempre um desafio, né? Como você começar em um novo trabalho, que você precisa ali conhecer como que funciona a Casa Legislativa, quais são os ritos, qual que é o regimento. Então a gente ficou no primeiro momento conhecendo esse espaço, mas já com uma plataforma de atuação muito definida, como eu mencionei. Então a gente trabalhou muito, tanto no sentido de propor projetos de leis, dentro daquilo que era a competência de um vereador, né? Então a gente ficava ali o tempo todo avaliando possibilidades de, a partir dessa capacidade de propor leis, aumentar mais a qualidade de vida da população. E também numa dimensão muito importante que o vereador tem, que o deputado tem, que é fiscalizando o executivo, ou seja, o prefeito, o governador. Então a gente estava o tempo todo ali atentas às demandas do cidadão. Camila, está faltando remédio na unidade de saúde. A gente ia lá na unidade de saúde, o que está acontecendo nessa unidade, e cobrava do prefeito a resolução da questão. Está faltando professor, está faltando médico. Então a gente ia o tempo todo atuando conforme demanda das pessoas, o que é muito importante, Toninho, nesse papel de representantes da população. Infelizmente, a gente vive numa lógica política que no mundo todo está nesses espaços para melhorar a vida das pessoas. Tem gente que está para enriquecer, tem gente que está para ter poder. Essa nunca foi a nossa perspectiva. A nossa perspectiva, eu sou assistente social de formação, então eu venho de uma trajetória de atendimento do povo, de conhecer as demandas das pessoas, né? Então essa é a minha trajetória de vida, inclusive por conta da minha profissão, que foi uma profissão que eu escolhi para contribuir com a vida das pessoas. Então, quando a gente chega na Câmara, a gente segue essa atuação. E a gente entende que essa atuação foi reconhecida, por isso que a gente chegou na Assembleia como a mais votada da história do Espírito Santo. Eu tenho a honra de dizer que eu sou a mais votada, por um lado, mas por outro lado, a gente precisa falar também das dificuldades das mulheres na política. A gente tem uma desigualdade enorme. Como assim só agora, né, a gente tem uma mulher que é recordista de votos? Por que as mulheres não chegam nesses espaços ou chegam com baixa votação, com poucos recursos? Para quem está nos ouvindo, inclusive, é importante ressaltar que na Assembleia Legislativa hoje de 30 deputados, nós temos apenas 4 deputadas. Eram 3. Eu entrei e passou a ser 4. Mas olha só o desafio que a gente tem para trazer as mulheres para esses espaços. Então, um dos grandes desafios que eu tive na Câmara de Vitória foi o que hoje a gente vem chamando de violência política de gênero. Talvez algumas pessoas tenham visto pela imprensa, porque teve grande repercussão, mas a gente sofreu muita violência. Eu fui questionada pela minha roupa, pela forma como eu falava. Teve vereador que me mandou calar a boca. Imagina, você está no seu espaço de trabalho e vê alguém te mandar calar a boca. Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente ainda vê na política. Na Assembleia, felizmente, a gente tem mais respeito e mais decoro. A gente tem diferenças entre os deputados e tem que ser assim, não é verdade? Com certeza. Porque a gente tem que ter na Assembleia a pluralidade da população capixaba. Então tem que ter gente de diferentes vertentes políticas, ideológicas, e essa diversidade ela é bem-vinda. Com certeza. Que não pode existir não é verdade? É verdade. A gente precisa se respeitar. Eu valorizo muito o fato da Assembleia Geral, e lá a gente tem mais respeito. Então na Assembleia a gente está encontrando um espaço mais respeitoso para atuar, com mais valorização das mulheres naquele espaço, e isso é muito importante
para a gente conseguir trazer nossos projetos, como esse projeto da caravana, que a gente felizmente conseguiu aprovar, porque contou com o apoio dos deputados, e que agora a gente tem a alegria de apresentar para a população capixaba. Tá certo. Você está aqui no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos em rede com a Rádio Barcos FM de Braço do Rio, a Rádio Barra FM de Conceição da Barra, também a Rádio Cidade em Pedro Canário, além do nosso portal redebarcos.com.br. Deputada, falando agora sobre a sua atuação como presidente da Comissão dos Direitos Humanos, como a senhora avalia o trabalho nesses primeiros meses? Ótimo, Toninho, excelente pergunta, porque assim, muita gente vem me perguntando o que faz essa comissão, qual é a importância. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, ela tem o trabalho, primeiro, de fazer propostas, projetos que estão nesse âmbito dos direitos humanos. Aí muita gente se pergunta, mas o que é direitos humanos? A gente tem um desafio muito grande, Toninho, Sim. que é explicar para a população que direitos humanos não é aquela concepção muito divulgada e que a gente precisa combater, que a da direitos humanos é defensor do indivíduo. A gente tem dito que quando a gente fala de direitos humanos, são todos os direitos fundamentais para a nossa vida. É o direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança. Direitos humanos é a gente conseguir ir e vir, sair de casa e voltar para casa sem sofrer nenhum tipo de violência. Direitos humanos é a criança poder ter acesso a uma educação de qualidade, com uma merenda de qualidade. Ou seja, direitos humanos envolve absolutamente tudo que perpassa a nossa vida em sociedade. Então, a comissão, ela atua nesse sentido, no sentido de difundir esses direitos humanos e de atender casos de violações de direitos. Por quê? Porque a comissão, ela acaba recebendo denúncias e provocando as instituições para resguardar direitos. Exemplo, uma criança sofreu uma violência. A comissão atua nesse sentido. Uma criança, um idoso que está em um espaço abrigado, sofreu violência, a comissão atua nesse sentido. Então a comissão, ela atua tanto no sentido de prevenir violações de direitos, como no sentido de resguardar e proteger as pessoas. Então, nesse primeiro período de trabalho, a gente teve temas muito importantes e eu quero mencionar alguns. Por exemplo, a gente está em um estado, saiu uma pesquisa recente, em que a gente tem um alto índice de adoecimento dos policiais, militares, civis e Polícia Federal. Esse é um tema dos direitos humanos. Então, a gente trouxe para a comissão essa discussão do adoecimento desses profissionais, para poder pensar como a gente vai ter políticas que vão fortalecer a saúde mental dos profissionais e a segurança pública. Por outro lado, a gente também já debateu, por exemplo, situações de violência em determinadas comunidades, homicídios de jovens, e como a Comissão de Direitos Humanos vai lá para atender muitas vezes essas famílias que perderam seus filhos, que perderam seus familiares. Ou ainda, para dar exemplo, nós recebemos uma demanda como comissão de pessoas, olha, que parece ser uma coisa assim, pessoas albinas no estado do Espírito Santo, que estão com necessidades, por exemplo, que não conseguem acessar protetor solar, porque essas pessoas, pela falta de melanina, precisam estar muito protegidas e o Estado não disponibiliza protetor solar. Então elas foram lá levar algumas reivindicações e a gente acolheu, que é transformar isso em política pública. Fui dando alguns exemplos mais concretos, mas a gente vem trabalhando bastante no âmbito dessa comissão, nesse sentido de ampliar os direitos humanos no nosso estado.
Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos entrevistando aqui a deputada, né, que é presidente do Conselho, né, e da política, Camila Valadão, e uma deputada, né, que foi recordista de votos ali na Assembleia Legislativa, né, uma votação expressiva de 52.221 votos. Deputada boa de voto, né? Isso prova aí o trabalho que vem desenvolvendo, né? Deputada, como foi idealizado esse projeto aí da Caravana dos Direitos Humanos, que chega a Conceição da Barra no dia 31 de agosto? Por que Conceição da Barra? Olha que honra levar esse projeto que é muito importante para nós e para a Assembleia, para Conceição da Barra. A escolha de Conceição da Barra não foi por acaso. É uma cidade que ocupa os nossos corações e tem nosso mais profundo respeito, que está em uma região muito importante do Espírito Santo e relativamente distante aqui da capital, né, Toninho? É um caminho, uma estrada para poder chegar aqui na capital. Então, levando em consideração o posicionamento geográfico estratégico de Conceição e a proximidade dos municípios que estão aí no seu entorno, a gente optou por começar por Conceição. A gente vai para Cachoeiro ainda, a gente vai para Venda Nova, em Linhares, a gente vai para Santa Teresa, tudo isso ainda nesse ano. Mas para iniciar, para ser o nosso projeto piloto, nós elencamos Conceição da Barra. E qual que é a ideia da caravana, Toninho? É exatamente levar a Assembleia para fora do palácio dela, que fica aqui em Vitória. É o braço da Assembleia, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que vai aos municípios. Nessa caravana, a gente vai levar um conjunto de informações importantes para a população, tanto no que diz respeito ao que são os direitos humanos, como quais as instituições que atuam no nosso Estado, levando informação, por exemplo, de como denunciar violações, como acessar determinados direitos, qual que é a rede que a gente tem de atendimento. Nosso público para essa caravana é um público muito diverso, então a gente mobiliza toda a população, mas a gente quer contar com a participação de conselheiros tutelares, professores, conselheiros de direitos nos diversos conselhos dos municípios, de todo o entorno. Então a gente quer que tenha conselho da saúde, conselho de assistência, conselho de educação participando conosco desse momento, servidores públicos, lideranças, autoridades. Eu já deixo o convite aberto aqui para os vereadores e vereadoras, tanto de Conceição como dos outros municípios aí do entorno, Braço do Rio, Pedro Canário. Enfim, a gente quer que seja um espaço muito rico de troca e de proposição também. Por quê? A gente quer receber nessa caravana as reivindicações das pessoas aí. Ó, deputada, aqui tá faltando isso, aqui precisa de um CREAS, aqui precisa de um CAPES. A gente quer receber as necessidades da população. Deputada, pra voltar. Deputada, só te interrompendo um pouquinho, é que eu já recebi aqui uma mensagem de uma moradora, né, nossa amiga Sandrinha. Quero mandar um abraço aí para Sandra, para Ione, para seu esposo Cabral. É porque nós temos uma questão aqui de uma escola pública, né, que é estadual, que começou a ser reformada, né, e parou essa obra. Então ela está pedindo, nós já sabemos que o governo está tomando também essas providências, mas nós estamos transmitindo aqui a senhora, quando a senhora falou em demandas, né, para que retome novamente essa obra aqui em Conceição, a escola José Carlos Castro. Qual o nome da escola, Toninho? José Carlos Castro. Em Braço do Rio. Sandrinha, ótimo. Em Braço do Rio. Exatamente.
Ótimo, Sandrinha, já agradeço a demanda. É exatamente isso que a gente quer fazer. A Sandrinha já entendeu tudo. A gente quer ter essas reivindicações para a gente cobrar do governo. O governo tem um olhar sensível, a gente vem dialogando com o governador recebe essas demandas e acolhe. Então a nossa ideia é fortalecer ainda mais, às vezes, alguns pleitos que já estão aí, a população já está precisando, e que com a pressão de um deputado, com a cobrança de um deputado, o negócio anda mais rápido. Isso mesmo. Essa é a nossa ideia. Certo. Já está anotado, viu, Sandrinha? Já anotei aqui essa demanda aí de Braço do Rio. Que bom, né? O deputado atuante, né? Tá aí mostrando por que tem uma votação, porque tem um segmento político, e é aquilo que a senhora falou aí anteriormente, não é? É cuidar de gente. Esse também é o nosso objetivo aqui, é de estar esclarecendo e de estar cuidando aqui da nossa população. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui entrevistando a deputada Camila Valadão e estamos em rede com a Rádio Barcos FM de Braço do Rio, a Rádio Barra FM em Conceição da Barra e também a Rádio Cidade de Pedro Canário, além do nosso portal redebarcos.com.br. Jornalista Wilson de Oliveira. Bom dia, deputada, prazer em falar com a senhora. Bom dia, Wilson. A senhora mencionou aí vários assuntos bastante importantes e até coincidem muito com o que a gente fala com muita frequência aqui no nosso programa, que é lembrar que gestão pública, ela vai muito além de fazer obras, não é? Talvez mais importante sejam as obras feitas em prol do ser humano, né? Às vezes uma escola bonita, um prédio maravilhoso, ele não tem o professor correto, falta merenda, o aluno não aprende o que tem que aprender, ele não consegue avançar no ensino superior por causa da diferença do que é ensinado na escola pública, enfim. Então, a gente observa que a sua caravana, quando se fala em direitos humanos, como a senhora mencionou, vai muito além do que as pessoas pensam sobre essas duas palavras, direitos humanos, não é? Porque, na verdade, isso envolve muita coisa, inclusive a própria democracia, não é? Porque não existe democracia sem os direitos fundamentais do ser humano, não é? Eu chamo a atenção e até aplaudo uma iniciativa tomada pela Prefeitura da Serra ao criar aí neste fim de semana e talvez no próximo uma assessoria jurídica para as pessoas. Porque, veja bem, às vezes os direitos humanos, eles estão contidos em leis que a pessoa simples não acessa, não tem como acessar. E aí eu imagino que o trabalho dessa sua caravana, dessa comissão que a senhora preside, seja exatamente esse de tentar facilitar o máximo possível o apoio de quem precisa a assessoria jurídica, né, a um aconselhamento, enfim. Então, a gente aplaude a iniciativa. E deixo uma pergunta para a senhora. Na vinda à Conceição da Barra, o que essa caravana, o que será oferecido à população? Como será feito isso e onde a pessoa poderá procurar? E quando a senhora for embora, que a caravana for, as pessoas terão acesso, vão continuar tendo acesso, e como ter esse acesso? Seria importante que a senhora nos esclarecesse, nos desse aí os caminhos certos, onde é que a caravana vai estar atendendo, quem ela estará atendendo e o que ela poderá atender. Wilson, primeiramente eu quero agradecer pela sua colocação. Eu acho que você foi muito preciso sobre a importância de uma gestão pública que tenha o comprometimento com as pessoas. E quando a gente fala dos direitos humanos, a gente está falando desse compromisso com o ser humano, independente do tamanho, da idade, da origem, da orientação sexual, identidade de gênero, não importa o que a pessoa é.
a gente quer que ela seja respeitada independente de qualquer coisa. Então, o respeito a ela e a seus direitos de tudo. Então, acho que você foi muito preciso na sua colocação. Sobre a caravana, o que nós vamos oferecer e como entrar em contato com a gente, né? A caravana já tem data e local confirmado. Então, quem quiser participar é só chegar, vai ser na Câmara de Vereadores de Conceição da Barra. Então, já está confirmadíssimo o local. A gente, inclusive, agradece à Câmara esse espaço, né, que é o poder importante, próximo da população, por nos abrir as portas para levar essa caravana. E ao chegar com essa caravana, a gente vai estar aí levando a Assembleia, como eu disse. A gente vai estar levando todas as informações do Legislativo, a gente está preparando um material muito importante, que é um material onde a gente coloca todas as referências de contatos, como você disse, com orientações jurídicas diversas no âmbito dos direitos humanos. Então, se as pessoas querem saber como entrar em contato com a Assembleia, com a Defensoria, com o Ministério Público, onde procurar os seus direitos, todas essas informações a gente vai estar levando, inclusive com um material que a gente vai disponibilizar para os participantes da caravana. Para além disso, a gente vai também com a nossa assessoria jurídica, porque nesses momentos surgem muitas informações de cunho jurídico, porque tem a ver com os nossos direitos, né? Então a gente vai estar também com a assessoria presente, fazendo essa orientação das pessoas, acolhendo demandas. Então a nossa assessoria... De que forma a senhora está contribuindo e pretende com o seu mandato contribuir para que haja cada vez mais mulheres participando da política, tanto no Legislativo quanto também no Executivo? André, primeiro eu quero parabenizar vocês. Vocês estão de parabéns, trazendo as deputadas, as mulheres que estão todos os dias, deputada Janete, que é entre nós aí, que tem o maior tempo de legislativo, né, de assembleia, deputada Raquel Lessa, que a gente tem um respeito enorme, eu integro junto com a deputada Raquel a Comissão de Assistência Social. Então, parabenizar vocês por estarem dando visibilidade aí para as nossas deputadas, que, como eu disse, infelizmente somos poucas, né, André? Enquanto formos poucas, os desafios serão grandes. Como eu disse anteriormente, eu já vivi muita violência na Câmara de Vitória quando eu era vereadora. Felizmente, na Assembleia, esse cenário não está colocado, né? A gente está falando de uma casa que tem mais decoro, que tem mais respeito, que fomenta mais a participação das mulheres parlamentares, e isso é muito importante. Porque quando a gente tem uma mulher no espaço político, ocupando a tribuna que a gente fala lá na Assembleia, pegando o microfone, sem medo, colocando suas ideias, seus projetos, a gente está dando uma mensagem para a população e para as mulheres, de que a política também é um espaço para nós, de que a política também é um espaço que nós precisamos ocupar. Infelizmente, quando eu era criança, não tinha muitas referências mulheres na política, eram pouquíssimas mulheres. Então, quando a gente amplia a nossa representatividade, dando condições para essas mulheres participar, o que é isso? Tendo respeito, respeitando a sua fala, garantindo a ela que coloque suas ideias, que ocupe comissões como essa que eu ocupo hoje, que relate projetos, ou seja, que ela possa naquele espaço desenvolver todas as suas capacidades, potencialidades. A gente está também fomentando mais participação de mulheres e, consequentemente, mudando a cara da política e a realidade. Quando a gente pega as fotos, a cada 2 anos que a gente tem eleição no nosso país, né, um ano eleição local, no outro ano eleição estadual e nacional, quando a gente pega as fotos do resultado das eleições, essas imagens elas se repetem eleição após eleição.
Geralmente são os mesmos políticos, né, com todo respeito a todo mundo que se propõe a estar no espaço político, mas a gente tem pouca diversidade, a gente muitas vezes tem pouca renovação. E aí depois o cidadão e a cidadã reclamam, político é tudo igual, mas na hora de votar nos mesmos. Né? Na hora de votar, muitas vezes, não pensa na importância de ter mais representatividade. E nós temos um desafio muito grande, André, que eu considero, que é o desafio de reconhecer a capacidade das mulheres. As mulheres podem ser deputadas, podem ser prefeitas, têm capacidade para estar nesses espaços com qualidade. E a gente vem, inclusive, utilizando a nossa intervenção, o nosso mandato, para levar esse exemplo de que é possível, sim, ocupar esse espaço com qualidade. Eu digo para vocês, eu consigo debater com qualquer deputado sobre qualquer tema. Economia eu consigo discutir, segurança eu tenho condições de discutir, assistência, temas relativos às mulheres, à infância, à educação, ou seja, eu tenho capacidade de debater com qualquer colega deputado, não é porque eu sou mulher que eu tenho menos capacidade. E a gente vai usando esses exemplos nossos para contribuir e ampliar a participação política. Eu acredito que o nosso país vem passando por transformações nesse sentido e eu espero que a gente tenha aí, no mínimo, paridade nos espaços políticos. O que é isso? Se nós temos as mulheres representando mais de 50% da população, que a gente possa ter lá, por exemplo, na Assembleia hoje, que são 30 deputados, 15 deputadas e 15 deputados. Fala alguma coisa, Wilson? Na verdade, eu ouvindo a deputada aí, essa defesa veemente dela, da participação feminina na política, etc. Aí eu me recordo que hoje cedo eu estava vendo o jogo entre Austrália e França. As australianas não se intimidaram perante as francesas, não. Foram lá e levaram e mandaram as francesas para casa. Então, assim... E um jogo fantástico, com grandes jogadoras, com lances espetaculares, né? E sem aquele mimimi no futebol masculino. O sujeito cai e fica lá se contorcendo como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Parabéns, deputada. Você está no bate-papo com Toninho de Deus, né? Estamos aqui entrevistando a deputada Camila Valadão, presidente da Comissão da Assembleia, né? Dos Direitos Humanos. Deputada, nós temos depois aqui também o nosso entrevistado de hoje, que é o ex-prefeito e ex-vice-prefeito, né? Nosso amigo Jonias do Braço do Rio. Ele vai também falar com a senhora de entrevistado, ele vai passar a entrevistador daqui a pouquinho, né? Nosso programa é um programa que ele tem aí, né, uma audiência muito grande. Nós já recebemos aqui várias mensagens, não temos como transmiti-lo todas para a senhora, mas tem um aqui que é do vereador. Quando a senhora falou em demandas, o vereador Werques, ele nos passou aqui uma mensagem, que ele fez uma indicação de uma unidade básica de saúde e que esse recurso retornou, é um recurso federal e perderam o recurso, né? Ai, não acredito. Conseguiram, né? Então, ele está aqui pedindo para ver se consegue, né? Se a senhora consegue fazer uma ajuda, né? Para que consigam recuperar esse projeto que já está em andamento, né? Começou a construção. Então, esse aí é um pedido do vereador Werques, né? Werques Luiz Boa. E também lá... Vou só pedir para ele enviar para a gente as informações, pode ser pelas nossas redes, inclusive, sobre a unidade. Qual o nome, o lugar, quando começou, porque esses detalhes são importantes para a gente buscar entender o que aconteceu e fazer a cobrança para que o dinheiro chegue onde ele tem que chegar. Tá certo, ele está nos ouvindo, então ele vai fazer. E a senhora falando aí das redes sociais, nós temos aqui também o pastor Terra, lá de Conceição da Barra, né?
ex-presidente da APLEC, Associação dos Pastores. Ele está pedindo também que consiga os banners, né? Consiga aí através das redes, para que faça a divulgação, né? Um folder, né? Do que tem dessa programação agora da Pindravana em Conceição da Barra, né? Pastor, até para deixar aí para o senhor e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, obrigada pela questão, nós vamos espalhar cartazes aí pelo todo o centro de Conceição. Essa semana a nossa assessoria vai estar aí, colando os cartazes nas unidades de saúde, nos postos. Exatamente. Só para lembrar. Bem, nós entrevistamos aqui a deputada Camila Valadão, né, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. A nossa deputada Camila Valadão, ela é formada em serviço social, é doutora em política social, é presidente do Conselho Regional de Serviço Social e integrante do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Elegeu-se vereadora de Vitória em 2020, foi eleita para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa em 2022, tornando-se a mulher com maior votação da história da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com 52.221 votos. A deputada tem café no bule, né? A Camila Valadão é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia. Deputada Camila Valadão, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda aqui, né, em Conceição da Barra, quando vier aí trazendo esse importante projeto, né? E que será iniciado aqui, idealizado pela senhora, mas que será iniciado na nossa querida Conceição da Barra. Que Deus te dê aí discernimento e que abençoe a sua caminhada. Muito obrigado, e os microfones estão abertos para as suas considerações finais. Eu que agradeço muito, Toninho, André, Jonias, o Wilson, por todas as questões, as contribuições. Dizer que nós estamos à disposição na Assembleia Legislativa e estaremos aí pessoalmente em Conceição da Barra com a nossa caravana no dia 31 de agosto, às 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, e eu agradeço a Câmara por ter aberto esse espaço para nós, para a gente fazer essa ação que, sem dúvida, vai contribuir muito para a gente ampliar os direitos humanos e aproximar